que o governo tá ruim, porque, ó, maior tudo, homicídio de gay e transexual, maior, homicídio de indígena, maior, mortalidade infantil, maior, homicídio de mulher, maior. O engraçado, Luiz Arthur Nogueira, é que se fala, precisa tributar, mas a arrecadação do governo federal bateu recorde no mês de junho, alcançando a marca de 208,8 bilhões de reais, quase metade do que o narcotráfico faturou em um ano, hein? Segundo o Poder 360, Marcelo Bella. Mas esse recorde não deve ser comemorado, né? Esse recorde também, nós temos o recorde do déficit tributário. Não, exato. Mas aí, eu estou falando que a gente estava falando aqui no intervalo, que o Poder 360 falou que o tráfico, ele lucrou... 335 bilhões. 335, entende? É um pouco mais da metade. O Brasil... Um ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o Brasil entrou no recorde com os 208,8 bilhões, é isso aí? De reais, tá? Segundo os dados divulgados pela Receita Federal. O valor é o maior da série histórica para o mês de junho, que teve início em 1995. Os principais fatores que influenciaram o resultado do mês foram o retorno da tributação de PIS/COFINS, eu ia falar outra coisa, PIS/COFINS sobre os combustíveis e a tributação de offshores. A arrecadação também é a maior da série histórica para o primeiro trimestre. De janeiro a junho foram arrecadados 1,3 trilhão de reais, já corrigidos pela inflação. Luiz Arthur Nogueira, boa notícia, estamos batendo recordes, hein, Luiz Arthur Nogueira? Olha, Pavinato, a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer que o ministro Fernando Haddad é bom de arrecadar, hein? Olha, prêmio Nobel da taxação para ele. Pavinato, janeiro, a maior arrecadação da história. Fevereiro, a maior da história. Março, a maior da história. Abril, maio e agora junho. Consequentemente... E depois falam que o governo tá ruim, porque, ó, maior tudo... Homicídio de gay e transexual, maior. Homicídio de indígena, maior. Mortalidade infantil, maior. Homicídio de mulher, maior. Caso de morte por dengue, maior. Pô, esse governo é uma subidade. É só recorde negativo, né? Agora, qual é a conclusão óbvia? Se você está quebrando recordes de arrecadação e o país continua no vermelho, o problema não é a receita, é a despesa, é óbvio. Portanto, não adianta o ministro Haddad ficar encontrando formas de taxar e taxar. Essa é a música O Segredo fez uma paródia. Ele fez. Um beijo pro Segredo. Boa. Não adianta taxar, tem que cortar gastos, porque quanto mais você aumenta a receita, mais o presidente Lula quer gastar. Esse é o problema. Mas ele cortou na carne. O quê? Literalmente. Literalmente. Ele cortou na carne. Pois é. Então, Pavinato, a gente vai enxugar gelo. O ministro Haddad busca mais recursos, enquanto o governo Lula como um todo gasta mais e o Brasil continua no vermelho. E o que o Arthur está dizendo não é só enxugar gelo. Existe uma curva na economia chamada curva de Laffer, que diz o seguinte: quanto menos você cobra de impostos, mais você estimula a arrecadação. Quanto mais você pressiona a arrecadação, menos arrecadação você tem. Então esse recorde que nós estamos tendo de arrecadação, ele é o prenúncio de um tsunami de sonegação. Isso aconteceu na Argentina. O nível de impostos estavam tão alto lá que os próprios comerciantes industriais começaram a dolarizar a economia por si próprios. Sabe para quê? Para não pagar impostos. Então, quando vem uma arrecadação muito alta, uma sonegação está por vir também. Não vou sonegar que sou louco. Não é essa música? Não, eu não vou negar. Muito boa. Cantando errado. Muito boa essa. Cara, não tem nem mais o que a gente dizer em relação a isso, né? Nós ficamos completamente chocados. Sonegação é uma palavra racista. Por quê? Por causa do nega, do nega? Não, acho negação. Que não. Não dá ideia.
Não dá ideia. Pelo amor de Deus. O Silvio Almeida, ele fez aquela listinha de palavras lá. Nossa, inclusive ridículo, né? Inclusive é importante deixar... aquilo dali você sabe que tinha que entrar em inquérito de fake news, né? Porque a origem etimológica está toda errada. Mas, voltando a falar aí sobre essa tributação, é importante a gente falar que eles partem dessa premissa, né? Dos super ricos e tal. Ainda que vamos assumir a premissa petista por um segundo. Ainda que isso fosse realidade, as pessoas que são super ricas não é uma quantidade expressiva dentro da população brasileira. É o quê? A Carolina Ferraz? O Lula. O que tem? Eu sou rica! Eu sou rica! Eu adoro. Rica! Pois é. Quem são esses super ricos? Os irmãos Wesley Safadão, que estão cortando imposto. Isso. Tem o pessoal das empreiteiras, que eles estão cortando multa. Exatamente. Eu não estou entendendo, não. Pois é, quem são esses super ricos? Mas vamos assumir essa premissa, tá? A maioria da população, ela é pobre. A maioria da população vive com salário mínimo, 2 salários mínimos ali. Então, essa tributação, ela vem em cima justamente da parte mais vulnerável. Essas pessoas, elas não podem sair do país e tentar um país que tem mais liberdade econômica, que é melhor colocado no ranking de liberdade econômica. Essas pessoas, muitas vezes, não conseguem empreender porque a carga horária de CLT já toma muito tempo dela e ela tem outras demandas, com filho, enfim, com casa. Então, assim, no final das contas, quem sempre sofre mais são os mais pobres. Então, todo esse império do PT, todo esse império da esquerda, não é montado em cima dessa narrativa antagonista. Não, eles precisam desses pobres para sugar quase que a alma dessas pessoas, para sugar o dinheiro, para continuar sendo ali o eleitorado, né, compondo o eleitorado, porque muitas das vezes são pessoas que não têm acesso à informação. Então é isso, é PT no governo, é deixando o país mais pobre. Quem deixa o pobre mais pobre não são os super ricos, como o Haddad quer falar, como o Lula, Janja, Aniele, todos eles, né? O próprio ministro Silvio Almeida, que tinha que ter vergonha na cara de falar esses absurdos, aí tantos outros absurdos que ele fala. Quem deixa mais pobre é o PT, é a esquerda, é isso que acontece. É sempre o Estado que deixa mais pobre. Exato. Primeiro, a questão, ganha, desse termo super ricos, que é um termo, uma expressão que para mim não me agrada. Mas a sociedade precisa dos super ricos. Exato. Porque é uma forma de você ter uma diversificação e uma diversidade de raciocínios, empreendimentos e ideias para regular a sociedade. Ah, mas são poucos. É claro, não precisa ser muitos. O que não pode é ter o monopólio. É só isso que é o problema para o capitalismo. O monopólio é uma facada nas costas do capitalismo. E aí que a sociedade entra, como os Estados Unidos entraram, por exemplo, no caso do Bill Gates. Bill Gates ia monopolizar o mercado de softwares e no mercado de computadores. O que os Estados Unidos fez? Ou você permite a existência da Apple, ou nós vamos fragmentar a tua empresa e vamos liberar os códigos. O que o Bill Gates fez? Comprou 20% da Apple, a Apple voltou a ser o que era e começou a espalhar novamente para ter a concorrência. Era só ter chamado Alexandre de Moraes. Os super ricos, eles são necessários para a sociedade, para dar dinâmica à economia. Eu estou achando, professor, só me permita interrompê-lo, mas um raciocínio que me veio agora à mente. Nós temos 2.781 pessoas no mundo que foram bilionárias, né? Então isso representa 14,3 trilhões em fortuna. E essas pessoas, elas são quem? Elas são as líderes do sistema. Você lembra do filme do Bop? Que o Capitão Nascimento falava que o sistema é F? Essas pessoas são as líderes do sistema. E é o sistema que muda um presidente da República, é um sistema que cria uma nova escala econômica, e foi um sistema que ajudou o presidente Lula, que fala que tem que taxar os super ricos através do seu vassalo, o ministro Haddad. Então, provavelmente vai receber uma retaliação aí. Mas, Marcelo, por exemplo, no caso, como você falou, desses super ricos, essa é a razão pela qual a lógica tem que impedir o monopólio. Porque quando o monopólio está configurado e caracterizado, aí você tem aqueles que vão comprar ou alugar políticos para tomar medidas que sejam benéficas a ele. Basta que se veja, não foi o grande povo que elegeu o Lula ou que criou as condições para que o Lula fosse eleito. Foram exatamente alguns que pensam como oligopólio ou como monopólio no Brasil. Querem o Estado e querem o governo como um empregado que seja o responsável por comprar os seus produtos ou facilitar o seu negócio.
Vejamos a maior produtora de proteína animal do mundo. Você quer coisa mais absurda do que essa? Ah, mas eles produzem coisas de uma maneira adequada. Não, basta você ter a livre concorrência e abrir o mercado para que outros possam fazer a produção. E não dar informações privilegiadas, 17 reuniões aconteceram no caso daquela hidrelétrica. Né? Primeiro, não dar informação privilegiada ou garantir que o próprio governo será o mercado ou o intermediário do mercado. Por que o Lula quer baixar tanto a porcaria da taxa Selic? Porque ele quer criar a ilusão de que o pobre pode comprar fiado ou comprar a prazo nessas grandes empresas de magazines, porque se ele quebrar, o magazine não vai quebrar nunca, porque se o pobre não tiver capacidade de pagar, vai o governo e paga depois, pelos seus benefícios e pela sua intermediação, porque foi o que foi feito durante um certo tempo. Basicamente é isso. O problema da lógica dos super ricos para eles é que eles não querem admitir, não é a existência dos super ricos. Eles não querem admitir a possibilidade de super ricos que acreditam numa economia capitalista e na diversificação. Porque o super rico ele não fica super rico só porque ele controla um segmento da economia. Ele diversifica, ele investe lá, torna-se investidor anjo de pequenos e médios e microempresários. Ele vai ampliando. E aí você tem uma lógica econômica adequada. Isso é o que eles não querem. Sabe por qual razão? Porque se isso acontecer, a política terá que ser feita de uma forma racional, correta, sem fake news, que eles fazem, e de uma maneira racional.